Bom, basicamente é isso que o Francisco colocou, né? Ou seja, a gente está retomando o grupo, né? Porque, infelizmente, o nosso calendário só vai se acertar em 2024, tá? E, então, ainda nós estamos no meio do segundo semestre, no meio para o final do segundo semestre, e aí na outra semana já começa a aula da pós-graduação, então está um pouco bagunçado para nós. Mas, de qualquer forma, como o Francisco já colocou, a gente quer dar continuidade com o grupo, e hoje, então, o Marcos vai fazer a apresentação. Até eu pedi para o Francisco convidá-lo, né? Porque esse orientador convida é quase uma obrigação, né? Isso eu não falei para você até agora, Marcos, estou falando agora. Né? Quando a gente discutiu, eu falei assim, o Chico sugeriu o seu nome e tal, eu falei, eu acho fantástico, mas eu não me sinto confortável em convidar o Marcos, porque se eu convido é obrigação, não é o caso, certo? Por isso que foi o Francisco que entrou em contato com você, tá? Você fica à vontade. E hoje, então, a gente vai fazer esse debate porque a pesquisa do Marcos é muito interessante, porque eu acho que ela lida com questões centrais aí deste debate. Então, hoje a gente começa e fica à vontade, Marcos. Era isso. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria saber se está todo mundo me ouvindo bem. Eu coloquei um fone de ouvido aqui, acho que vai ajudar, tá bom? Qualquer coisa, por favor, me ajudem também para que eu saiba que estou falando sozinho ou que caiu a internet, tá bom? É, Bom, eu estou em dois canais, vocês devem ter percebido, e eu espero que isso não dê nenhum problema. Eu já deixei mudo o outro canal. E estou só explicando para que vocês entendam que se acontecer alguma coisa é por conta disso, mas acho que não vai acontecer. Pessoal, então vamos colocar assim, né? Primeiramente, boa tarde para todo mundo. Muito obrigado, professor Francisco, professor Silvio, pela oportunidade. E essa é a palavra mesmo, eu considero como uma oportunidade, e diga-se como uma baita de uma oportunidade. Porque às vezes fazer a pesquisa, não só. A gente tem a ajuda do nosso orientador e de outros colegas e até outros professores muito bem intencionados que ao longo do caminho ajudam realmente, mas compartilhar com uma comunidade científica, acadêmica, que pode dar contributos e até apontar caminhos que às vezes não estão tão bem colocados, isso ajuda demais. E só dentro de um grupo como o nosso, eu creio que isso seja possível, dada toda aquela coisa que a gente tem dentro da academia, né? Cumprir crédito, fazer pesquisa disso, daquilo, publicação, qualificação, enfim, tudo isso, né? Então, agradeço a vocês também pela oportunidade, por me ouvirem. E é isso, gente. Então, inicialmente eu queria estabelecer com vocês, assim, qual vai ser esse cronograma, esse breve cronograma. O professor Francisco já disse que, então, eu devo falar primeiro e depois a gente estabelece um debate. Bom, eu vou confessar para vocês algumas coisas. Em primeiro lugar, essa questão da apresentação. Eu escolhi apresentar a vocês a sequência de slides que eu preparei para o simpósio que aconteceu recentemente. Por quê? Porque ela tem uma visão geral, que foi o que eu me propus a fazer, inclusive no texto que apresentarei semana que vem, né? Entregarei semana que vem, uma visão geral da pesquisa. E aí, à medida que eu for apresentando, eu vou falando aspectos que são pormenorizados até da questão dela mesma. Mas, por outro lado, tem coisas que ainda estão em aberto. E eu acho que é aí que a gente vai ter uma boa discussão, inclusive. Então, eu vou fazer isso. Eu vou apresentar esses slides do simpósio, até porque a gente tinha bem pouco tempo naquele momento. E aí, à medida que a gente vai apresentando, se eu achar que talvez precise aprofundar alguma coisa, ou se vocês acharem, aí a gente vai conversando. Eu tenho outros slides também que talvez possam deixar um pouquinho mais aprofundado, se for o caso. E aí, creio que vai ser esse o transcorrer da apresentação. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Não? Então, então vamos lá.
Eu vou compartilhar, só um minutinho. Bom, então, pessoal, a pesquisa que eu me propus a realizar para o doutorado, ela teve, assim, só para título de contexto, ela teve algumas idas e vindas. Inicialmente, eu gostaria muito de ter pesquisado Pierre Bourdieu, dentro da questão do estruturalismo, principalmente, né? A intenção era essa, no entanto, não foi possível fazer essa pesquisa em especial. Fazendo as investigações iniciais, eu percebi que o que eu pretendia dizer já estava bastante dito, que é a questão de como as pessoas, como os estudantes saem da escola com um certificado, entre aspas, de conclusão, mas que não conseguem alcançar a profissão que eles gostariam ou que se prepararam para tal. Então, essa pesquisa, para mim, ainda ficou um pouco assim e tal. É uma pesquisa que talvez a gente possa fazer num outro momento, mas principalmente depois que a gente teve uma disciplina, a disciplina de epistemologia, no primeiro semestre do ano passado. Então, para mim, teve um outro significado a minha própria pesquisa de doutorado. Visto que, como eu sou da filosofia, gosto bastante da área, eu acho que a minha pesquisa para a educação, ela teria que ter esse fundamento filosófico e, portanto, escolhi essa área da epistemologia. Acho que fui ousado, olhando bem para a minha realidade, acho que fui ousado. Mas, né, acho que todo pesquisador é um pouco ousado quando se propõe a fazer uma investigação. Então, vamos lá. Olha, o título da minha pesquisa, do modo como eu coloquei para o simpósio, ficou assim, ó, a cientificidade da educação, diálogo epistêmico entre filosofia e educação. Eu gostaria de acrescentar a ideia de circunscrever, foi assim que eu chamei, circunscrever a cientificidade da educação. E vocês vão entender por quê. Talvez essa questão do título ainda esteja em aberto, mas é uma questão que vai ser fundamental, principalmente depois que a pesquisa tiver quase findada. Bom, vamos lá. Eu começo pela justificativa, gente, e a questão ficou mais ou menos assim. Pesquisa de doutoramento sobre os aspectos ou tópicos científicos da educação entendida como prática de educar. Então, a educação entendida como prática de educar, eu pretendo fazer uma circunscrição, como eu mencionei, desses aspectos ou tópicos que fazem dela uma ciência. Bom, coloquei aqui 3 pontos que são importantes como contexto, que fazem parte aí dessa justificativa que vai formar aí o desejo da pesquisa. O conceito da ciência, derivado da Revolução Científica do século XVIII, carrega consigo a marca da infalibilidade e da universalidade, tornando-se a vanguarda do pensamento acerca da verdade enquanto factual. Então, aqui é um parágrafo denso, né? É meio que até meio axiomático o negócio, mas a ideia é justamente colocar questões que são pertinentes de forma resumida para que a gente possa dialogar. Então, eu estou partindo aqui da Revolução Científica do século XVIII, que traz uma marca para a ciência, uma marca que ficou muito conhecida pelo senso comum, muito espalhada pelo senso comum, mas que também em algum momento fez parte da própria comunidade científica, que são questões voltadas para a infalibilidade, ou seja, o status dessa ciência moderna, né? Então a infalibilidade, a universalidade, dentre tantos outros aspectos, mas principalmente esses dois, no que tange à verdade factual. Então eu estou partindo também da ideia de que ciência e verdade, dentro do aspecto filosófico, elas conversam de alguma maneira. E em todas as definições científicas que a gente procurar alguma relação substancial com a verdade, enquanto investigação, enfim.
haverá essa ligação. Então, é importante que a gente coloque isso. Então, se nós considerarmos que a ciência, no tempo em que nós vivemos, é o que mais temos de próximo da verdade, então nós temos aí já um status que está sendo construído. E não é raro a gente, principalmente depois do positivismo, principalmente depois das filosofias modernas, que também a comunidade que goza do senso comum, que entendesse isso de uma outra maneira, com uma confiabilidade, uma cientificidade até exacerbada, falando de infalibilidade ou universalidade cega, inclusive, tá? Então é essa a ideia que está nesse primeiro ponto. A segunda ideia é que as ciências humanas, elas também são derivadas desse período, como nós conhecemos, tal como nós conhecemos, elas vêm desse período da Revolução Científica. Então, o modo como a gente entende hoje antropologia, psicologia, sociologia, todas essas ciências de humanidades, elas têm a sua raiz nesse momento da história. Bom, elas têm se associado a essa conceituação, por um lado, adquirido assim as normativas desenvolvidas por essas ciências que notadamente eram exatas e da natureza, mas por outro lado houve também avanços na caracterização de uma epistemologia própria. Com isso eu estou querendo dizer que tem um movimento. As ciências como nós conhecemos hoje, necessariamente elas são ciências físicas da natureza, ciências biológicas, tal como nós conhecemos na sua origem do século XVIII aqui. Mas, por outro lado, as ciências humanas que nascem nesse mesmo período, como nós as conhecemos, elas têm dois pontos aqui. Primeiro, que elas acabam por utilizar os mesmos mecanismos da ciência da natureza em algum momento, os mesmos mecanismos que caracterizam o que é ser científico, para que também elas pudessem surgir, e, por outro lado, elas prescindem desse mecanismo de existência. Elas também começam um outro movimento de circunscrição própria da epistemologia que pertence àquele nicho de pesquisa. Bom, tendo isso ainda em mente, né, temos um embate apresentado nessa pesquisa, que é o embate epistêmico da educação enquanto ciências humanas, que busca consolidar no cenário científico contemporâneo as características das ciências que lhe pertencem. Notadamente, tem que ser das ciências humanas. Tudo bem? Passando aqui, mais um. Bom, isso era só uma contextualização inicial para a gente ter um ponto de partida, tá bom? E poder fazer as discussões. Bom, qual seria o tema, então, da pesquisa? O tema geral é educação e epistemologia. O objetivo seria averiguar a pertinência da classificação epistêmica do campo educação enquanto ciência. Os pressupostos teóricos metodológicos, eu coloquei 3 pontos, que seriam o campo científico, que vai depois desdobrar-se na questão da reprodutibilidade. O segundo ponto é a metaepistemologia, que vai desdobrar-se também na questão da aprendizagem. E, inclusive, esse ponto é interessante fazer um paralelo aqui e dizer sua origem. Essa metaepistemologia, eu consegui extraí-la das teorias do Alejandro Ramírez Figueroa, que nos foi apresentado no grupo, né, na disciplina de epistemologia do primeiro semestre do ano passado, que nesse grupo, inclusive. E a questão do campo científico é uma questão que eu também quis tirar lá do Bourdieu. Então, são heranças, né, de uma pré-pesquisa. É engraçado isso, né? E depois, por fim, a ciência da educação e a educação da ciência, que é uma outra perspectiva que me foi apresentada dentro da disciplina de epistemologia. Eu sei que parece que eu estou puxando o saco do Silvio, mas não é o caso, gente, nem do Chiquinho. Porque, na verdade, a contribuição daquela disciplina para a minha pesquisa e para o horizonte daquilo que eu pensava como pesquisador foi muito grande. Então, eu comecei a construir uma argumentação a partir daquilo que foi me dado como
referencial teórico, que me ajudou bastante. Então, a ciência da educação e a educação das ciências, que é a questão, volta no Figueroa, e o Chiquinho vai lembrar disso, que é a questão da dispersão epistêmica, tá? Que aí depois a gente vai tratar melhor. São os pressupostos teórico-metodológicos. E qual seria o problema a ser investigado? A educação é um campo de investigação que se pode chamar de ciência. Quais aspectos a configuram como científica? Então, aqui esse problema que eu coloquei não é bem um problema como num manual de pesquisa, mas é um problema, é uma pergunta disparadora, tá? Para que a gente consiga fazer toda a apresentação. Bora lá. A cientificidade da educação. O status científico e seus dificultadores. Então, falando de educação, fugindo um pouco só da epistemologia, mas tentando trazer essa epistemologia da educação, qual seria a reverberação, então, do conceito de ciência para a educação? Tem muito a ver aqui, vamos lá. Primeiro, é próprio da educação a questão do excesso de métodos. Talvez alguém não concorde, talvez alguém ache que isso não vem ao caso, mas isso faz parte da pesquisa, justamente, que é a capacidade que a gente tem de justamente fazer um embate com as diversidades aí de entendimento acerca da educação. Do meu ponto de vista, há um excesso de métodos. Um excesso de métodos disponibilizados, averiguados, às vezes que se tenta colocar em prática. Então, quando a gente pensa em método de educação, muitos aparecem na nossa mente. A gente tem aí um histórico, desde a formalização dessa ciência, que é a educação, e eu já parto desse pressuposto mesmo, até os nossos dias nós temos inúmeras. Inclusive, posso citar aqui só para exemplificar, são muitas as pesquisas, e eu inclusive já tive a alegria, né, de publicar um artigo também, junto com a professora Dayana, sobre a questão, justamente sobre essa questão de como o espaço escolar, por exemplo, só para citar um exemplo dessa conversa aqui, como o espaço escolar se relaciona com essas mentalidades pedagógicas ou metodológicas da pedagogia que entram no espaço escolar. Como é que conversa? Então, se você olha, por exemplo, para a lousa, você vê uma lousa de vidro hoje em dia, mas essa lousa já foi verde, já foi daquela de tinta, né, de parede, né, e tal. Você olha para as carteiras, elas são carteiras ainda da década passada, e assim você vai vendo no espaço e até na metodologia aplicada, vários modelos pedagógicos ou métodos que vão se impondo com o passar do tempo e se colocam sempre como vanguarda, mas acabam nunca sendo hegemônicos, nunca conseguindo fazer um desdobramento, um trabalho continuado, e aí incidem, na minha opinião, em excesso metodológico, tá bom? Então, por isso aqui eu coloquei isso, em decorrência de inúmeros métodos aplicados, inclusive antagônicos entre si, muitas vezes, a educação tende a encontrar dificuldade em caracterizar um método próprio. Vou dar um outro exemplo. O Thomas Kuhn vai mencionar um caminho para toda a ciência, um caminho de evolução, vamos colocar assim. Ao mencionar isso, ele coloca lá que existe a ciência normal, existe a crise da ciência, a anomalia e tal, e aí vira um círculo vicioso e a ciência dá lugar a outra ciência e assim sucessivamente. Mas, quando ele fala sobre isso, ele ele coloca que existe uma ciência normal. O que seria essa ciência normal? É um método que predomina num determinado período sobre um tipo de pesquisa específico, que só vai ser substituído quando as anomalias aparecerem por conta do aprofundamento naquela mesma pesquisa, naquele nicho de pesquisa, vamos dizer assim. Então, isso nós não conseguimos na educação, pelo menos aparentemente. Então, por isso eu coloquei essa questão do excesso. Bom, nós temos também a questão do senso comum. A educação, em geral, sofre forte influência dos diversos setores sociais com os quais dialoga, por exemplo, política, família, religião. Talvez seja um dos motivos pelos quais a cientificidade da educação, por vezes, seja desacreditada. Né? E aqui eu não estou dizendo que precisa ser ter o caráter de infalibilidade, como eu mencionei no slide passado, mas
existe um nível de cientificidade que é próprio da educação, que muitas vezes é negado. Então, isso faz parte de um contexto, sobretudo nos nossos dias, nós temos vários modelos de questionamento à instituição escolar ou educacional como um todo. O fato do homeschooling, por exemplo, ou outras alternativas que são apresentadas, geralmente são fruto do senso comum e tendem a deslegitimar ou tirar essa legitimidade da cientificidade da educação. Tudo bem? Então, isso também tem a ver com o senso comum. Aí eu coloquei aqui já de início o Bachelard e o Bourdieu, que eu falei que vou falar um pouquinho do campo, né? Então tem a ver com isso. Eles partem do pressuposto, ao analisar a questão epistêmica, claro que eles estão falando de epistemologia e filosofia, mas o Bourdieu tem um trabalho de caracterizar o que seria a ciência. E para fazer isso, ele usa o Bachelard. E usando o Bachelard, qual é o primeiro ponto de partida? O ponto de partida para que se possa falar de ciência é justamente aquilo que nós já propusemos aqui no início. Primeiro precisa haver uma ruptura, isto é, tender aos mecanismos científicos negativos. Como seria isso, né? Seria justamente no surgimento, quando eu mencionei aqui, né, que no surgimento das ciências humanas, elas se apropriaram de mecanismos científicos típicos e característicos das ciências da natureza, da física, da biologia. Então, em primeiro momento, você precisa abraçar esses modelos e depois fazer uma ruptura. Então, como eu já afirmei no slide passado, né, estou reafirmando aqui, só que agora com o Bachelard e o Bourdieu. Então, essa ruptura, ela tem o movimento em direção à identificação de uma epistemologia própria da educação. Há, todavia, um risco de considerar tais dados como universais, o que seria um problema para os desdobramentos futuros das ciências humanas. Então, só para a gente situar aqui, a universalidade e a infalibilidade já foram alvo de questionamento dos grandes cientistas, grandes filósofos de todas as épocas, sobretudo da Revolução do século XVIII para cá, já foram rechaçadas de alguma maneira ou questionadas de alguma maneira. Então, não são mais características da ciência propriamente dita, mas já foram em algum momento, vamos colocar assim. Então, a ciência também, a educação também corre um pouco desse risco de tentar universalizar um único método. Então, não é nem ter muitos métodos e nem não ter nenhum método ou um só método, né? Essa que é a grande dificuldade de fazer esse trabalho. Bom, vamos lá. Gente, eu dividi o meu trabalho em 3 tópicos. E isso eu peguei os tópicos, a ideia de tópicos eu peguei do Schopenhauer, porque é, eu estava um belo sábado, eu estava lendo Schopenhauer, assim como quem não quer nada, né? Não tem nada para fazer, eu vou ler Schopenhauer. E Gente, tá no desespero, Marcos, é isso. é o desespero, exatamente. Aí eu falei, bom, tô cansado de ler o Bourdieu, vou ler o Schopenhauer, né? E aí não, de fato, eu estava vendo uma questão linguística até, e percebi que aquilo tinha muito de científico, e aí eu resolvi ler. E logo de início, ele coloca essa questão dos tópicos. O tópico justamente como o lugar, né? O lugar geográfico onde se encontra determinada coisa. E aí, eu entendi que era justamente isso que eu estava procurando para minha pesquisa. Qual é o lugar geográfico, vamos colocar assim, né? Qual é o lugar científico da educação? Então, eu resolvi fazer 3 tópicos que possam, pelo menos, deixar isso um pouco mais claro. Então, o primeiro tópico, que ficou dividido em 2 capítulos, os 2 primeiros capítulos da tese, que teoricamente já deveriam estar prontos, mas graças à excelentíssima banca de qualificação, eu vou ter que fazer algumas correções que eu ainda não fiz. O Chiquinho vai me matar, eu tenho consciência disso, mas esses 2 primeiros capítulos, eles fundamentam o primeiro tópico. Esse primeiro tópico, eu
denominei mais ou menos assim: a ciência e sua manutenção, reprodutibilidade educacional. O que eu quero dizer com isso? Em primeiro lugar, aqui eu já gostaria de início de retirar ou desfazer uma dúvida que pode surgir, que é a questão da reprodutibilidade. Por que eu estou usando esse termo e não outro? Porque dentro do aspecto mecânico da ciência, do fazer científico, mas também dentro do aspecto educacional, da mecânica educacional, o modo como a educação se configura na prática, e aqui eu estou olhando para a prática educacional e para a prática científica, existe uma reprodutibilidade. E não é aquela reprodutibilidade tão questionada pelos pesquisadores marxistas, quando olham, por exemplo, para as obras de Althusser e Bourdieu. Não é nesse sentido. Não é a ideia de que a educação ela é um aparelho do Estado que vai reproduzir tudo aquilo que o Estado propõe. Não é esta a ideia. Tá? A ideia é: existem saberes, existem conhecimentos das mais diversas áreas que se propõem a pesquisar, e aí eu não estou nem fazendo diferença entre ciências humanas ou não humanas. Todas as ciências possuem conhecimentos alcançados, constituídos, e esses conhecimentos eles só podem ser validados à medida que são colocados por uma comunidade científica que os aprova, mas também reverberados dentro da sociedade, da vida social. A educação, e aí por isso que eu vou usar o Bourdieu nesse sentido, ela é um dos constituintes da vida social. E uma das funcionalidades da educação é justamente a manutenção dessa perspectiva de fazer acontecer que se reproduzam os conhecimentos sabidos, que eles se espalhem, que eles permaneçam, que haja de fato uma manutenção. Não é que a educação vai ser um laboratório que vai criar questões novas para a astrofísica. Não é isso. Mas também não quer dizer que ela não vai lidar com os conhecimentos postos. Então, se a gente olhar lá para a vida prática escolar, a gente vai notar como isso se dá. Como seria? É justamente o fato de que você pega lá um telescópio e dá para o aluno poder enxergar aquilo que todo mundo já descobriu, que a ciência já descobriu lá na astrofísica. Então, é uma reprodutibilidade. Quando eu falo das leis de Newton, e todo mundo briga com a educação escolar, por que se ensina Newton se ele já está ultrapassado? Que não me batam os físicos, né? Mas por que se ensina Newton se ele já está ultrapassado? Porque existe uma reprodutibilidade, que no futuro pode ensejar, sim, um pesquisador capaz de alcançar novas ciências, novos conhecimentos. Mas no âmbito escolar ela faz uma reprodução. Bom, também há um outro aspecto que eu coloco nesses 2 primeiros capítulos, eu já estou chamando de episódio até, viu? Vocês não fiquem chateados comigo, porque está virando uma epopeia. Então, eu tenho que chamar de episódio, não é mais capítulo, gente, sabe? Então, um outro aspecto importante dessa perspectiva de reprodutibilidade é que boa parte das discussões científicas que acontecem naqueles campos mais específicos da ciência também são levados para a vida escolar. E aí eu não estou falando só da escola básica. No texto do meu trabalho, eu cito uma querela, vamos colocar assim, que é uma discussão que se faz muito no campo, na vida acadêmica, né, no ensino superior, principalmente na pós-graduação, que é se existem ou não paradigmas, e se eles estão em conflito ou não. Então, são os paradigmas metodológicos da ciência da pesquisa, e aí você usa lá, né, na UFSCar é muito comum, a gente vê o pessoal assim, olha, eu sou do positivismo, eu sou do positivismo nem tanto, né? Na verdade, assim, eu sou marxista, então eu combato o positivismo, e existe uma querela. Então, essa discussão que está lá no campo acadêmico, nos grandes debates dos grandes pesquisadores de educação, ela é uma reverberação daquilo que se viu na vida científica de uma determinada época.
Então, houve um momento em que se antepôs o Marx ao Comte. Alguém fez isso. E fez isso naquele mais alto nível. Então, existe uma reprodutibilidade. A gente tá falando daquilo que já foi discutido uma vez, mas a gente está reproduzindo essa discussão. Então, existe isso. Bom, para terminar esse momento, essa questão, desse primeiro tópico, eu cito aqui a questão do campo. Eu termino falando a questão do campo. Por quê? Porque quando nós consideramos, colocamos o holofote sobre positivismo e marxismo, que foram um exemplo que eu dei, são só exemplos, inclusive, né? É bom que se diga isso, que eu não vou assumir nenhuma das posturas, embora o Chiquinho me acusou de assumir uma postura, mas eu não assumi uma postura. Quando a gente coloca esses campos, o Bourdieu vai nos chamar a atenção que só é possível escolher entre esses dois. E essa é uma baita de uma contribuição do Bourdieu que às vezes falta na academia. E eu fiquei muito feliz de encontrar isso. Por quê? Porque o campo nada mais é do que o local, o tópico, né? O local aonde duas esferas vão ficar discutindo, vão ficar alternando entre hegemonias. Uma hora uma é hegemônica, outra hora é outra, mas só são possíveis essas duas. Inclusive, depois o Fernand Hoare, ele que está lá na frente do meu trabalho, que nem falei dele ainda, o Fernand Hoare vai citar o Nietzsche para corroborar essa ideia. Ele vai falar assim, sabe o Nietzsche? O Nietzsche foi o pensador rejeitado, né? Nem filósofo muitas vezes foi considerado, justamente porque ele propôs sair dessa bolha, sair do campo. Ele propôs que tudo aquilo que foi rejeitado deveria ser aceito. E aí seria uma terceira via, e essa terceira via, segundo Bourdieu, ela não existe. Você vai lutar, lutar, lutar e vai sempre cair nos mesmos paradigmas. Por exemplo, nesse sentido, a gente pode ver o empirismo contra o idealismo, né? Vamos colocar assim. São aspectos, são desdobramentos da mesma discussão que vão tomando novas roupagens, novas características, mas não deixam de ser sempre essa dualidade que ou é uma coisa ou é outra. Ou você está entre o dual ou o uno. Nunca vai estar com mais de uma opção, mais do que isso, né, como opção. Bom, o Silvio já se expressou ali, já entendi que eu não devia ter falado isto. Mas fica o dito pelo não dito. Eu estou quieto aqui, eu estou quieto. Não, mas é ótimo. O Silvio também me pediu, gente, para não escrever um negócio e eu escrevi. Ele me pediu para que eu. Não foi bem assim, tá, gente? É brincadeira, tô brincando para eu ficar menos nervoso. Mas, na verdade, uma das questões que eu cheguei nesse ponto foi justamente que essas duas esferas, né, positivismo e marxismo, tem muito uma coisa tem muito a ver com outra. Então, você olha para o materialismo, que é próprio, né, do marxismo, mas você olha para o positivismo, ele também é materialista em algum sentido. E isso faz uma certa ligação entre elas, querendo ou não. Mesmo que a gente faça cara feia, que a gente até não goste. E eu falo por mim, porque a minha análise, como bem disse o Chico, está muito mais para o lado marxista do que para o lado positivista. A ideia não é tomar postura nesse trabalho, não. Mas acaba que você, quando vai analisar, você olha para o positivismo e vê elementos de um marxismo. E você olha para o positivismo e fala, poxa, mas onde é que está como para citar aqui, agora o Chico vai ficar bravo. Para citar o Saviani, cadê os intelectuais orgânicos do positivismo? Que também é uma fala do Gramsci também, na verdade, né? Bom, e aí eu termino com isso. Bom, então, para finalizar, para vocês verem esse primeiro tópico, então, como que ficou? Ficou assim, Bachelard, Bourdieu, Marx, Comte, aqui, volto a dizer, Bachelard e Bourdieu são referencial teórico, Marx e Comte são exemplos dessa cientificidade que acontece numa esfera mais global, mas que acaba sendo reproduzida dentro da academia, dentro da educação formal. Tá? E temos o embate, né, marxismo e positivismo, Bachelard, a polarização e ruptura, como eu já mencionei, aqui é um resumo. Tópico 2, prometo ser mais rápido, tá, gente? Bom, o tópico 2 é mais ou menos o seguinte,
ele constitui-se por um capítulo, tá? Só o primeiro que precisou de 2, mas esse tópico 2 seria um único capítulo, que é o capítulo 3º, que nesse momento eu estou em vias de terminá-lo. Ainda faltam algumas coisinhas para a gente poder terminar isso. Aqui, qual foi a perspectiva? A perspectiva foi de entrar em uma característica, mais uma característica específica. Então, a primeira foi a reprodutibilidade da educação em relação à ciência. A segunda característica tem a ver com a aprendizagem, que é uma fala do Alejandro Ramírez Figueroa, pesquisador chileno, que nós estudamos no nosso grupo, inclusive. Acho que foi o primeiro texto que a gente estudou aqui, se não me engano. Salvo engano, foi o primeiro texto que a gente até teve uma dificuldade de achar livros, e isso eu queria deixar registrado. Temos muitas dificuldades de achar escritos desse senhor, desse nobre senhor. E aí, Silvio, desculpa, Silvio, não vou te envergonhar mais. Olha lá, então. Bom, então, gente, essa ideia surge com o Figueroa, que a partir da concepção antiga de ciência, porque nós tratamos aqui da concepção mais moderna, contemporânea, que nasce do século XVIII, da ciência, né, a cientificidade moderna. É bom abrir um parênteses que não se descarta, mesmo no século XVIII, não se descarta todo o conhecimento e a concepção científica anterior. O que se faz é uma peneira, né? Então, algumas coisas ficam, outras saem, umas coisas acham que estão melhorando, outras que não, enfim. A anterior, a noção mais antiga, da antiguidade, que é usada por Figueroa, ele fundamenta no Platão e no Aristóteles, primeiramente. Depois ele faz, é claro, algumas pontes, né, com John Locke, David Hume, ele vai falar também da questão do Feyerabend, enfim. Só que não com tanta ênfase. A ênfase maior dele está justamente no Platão e no Aristóteles, o que veio a calhar para a minha pesquisa, porque é uma solução filosófica, e foi assim que eu chamei, inclusive, de solução filosófica, para essa circunscrição da educação enquanto ciência. Qual é o elo de ligação entre ciência e educação nesse ponto? A aprendizagem. Bom, vamos lá. No conceito anterior, no conceito da antiguidade, Platão vai contribuir dizendo que é científico o caminho que leva à libertação do indivíduo, ou seja, aquele caminho dialético de ascendência ou de descendência que liberta o indivíduo da caverna. A gente lembra aqui do mito da caverna, que é tão já conhecido. Mas toda a teoria do Platão, ela vai se fundamentar na reminiscência. O conhecimento se dá pela reminiscência, não pela aprendizagem como a gente conhece. Mas ele vai dizer que esse caminho, que o caminho é a aprendizagem, o caminho de ascender ao conhecimento. Então, o pedagogo é justamente aquele que conduz pelo caminho para o conhecimento, conduz à aprendizagem. E esse caminho é a aprendizagem. Bom, dito isto, acho que fica um pouco mais claro que a aprendizagem ela é uma característica da educação. Já sabíamos. Mas, por outro lado, o Aristóteles, que é a segunda contribuição do Figueroa, vai mencionar uma fala do Aristóteles totalmente fundamentada na questão da lógica e da metafísica, no conceito de causas, as causas metafísicas que alguns devem conhecer, como conceito fundante de aprendizagem. E aí a gente foge um pouquinho do clichê de quando se analisa pedagogicamente o Aristóteles. É comum nas pesquisas que se fale do Aristóteles em educação a partir da moral, da ética. Mas aqui o meu trabalho é epistêmico, então eu não foquei nessa questão, e até porque o fundamento da interpretação é o Figueroa, e o Figueroa não foca nisso. O Figueroa justamente vai pontuar que uma fala do Aristóteles que é a seguinte: tudo aquilo que é científico pode ser ensinado. E o contrário não é verdadeiro. Isso é muito bom, né? Tudo que é científico pode ser ensinado, e o contrário não é verdadeiro.
E aí eu vou trabalhar essa questão no segundo tópico, falando sobre, primeiro expondo as teorias do Platão e do Aristóteles, né, pressupondo um leitor, claro que de uma maneira bastante resumida, embora vai levar um capítulo inteiro praticamente, né, porque esses dois caras são infernais, assim, para dizer o mínimo, né? E depois nós temos daí, aí eu pretendo fazer essa conclusão com a questão da aprendizagem como interpretada pelo Figueroa, a partir da dialética do Platão e a partir da teoria das causas, que é uma teoria metafísica e também lógica do Aristóteles. Por fim, penso que, como eu estou terminando esse capítulo ainda, essa parte toda eu já fiz, o que me falta, e aí o Silvio depois pode me orientar se for o caso, e vocês também, por favor, que é o seguinte, eu pensei em tentar fazer, só que eu não sei se isso não vai comer muito tempo, ou se eu vou fazer uma bolha assassina maior ainda, que é fazer uma questão, trazer a questão das aprendizagens, como elas são concebidas atualmente, para que a gente consiga fazer um paralelo, porque o Figueiredo é um representante dessa pedagogia moderna também, dessa filosofia e pedagogia moderna. Então, de certa forma, seria uma maneira hermenêutica, né, de atualização do conceito proposto lá pelos antigos. Bom, é uma pretensão, mas ainda não está. Preciso saber a dimensão disso, o tamanho disso, para ver se vai caber nisso tudo, né? Bom, por fim, aí aqui é um resumo, né? O Figueroa, a aprendizagem, e eu vou acrescentar, é um resumo, mas já é uma ligação com o terceiro tópico, que é a questão da dispersão, que é um outro conceito do Figueroa. Ele fala da dispersão epistêmica, que no fundo nada mais é do que como se espalhou, né, seria a resposta a esta pergunta, né, como se espalhou a epistemologia de cada ciência, como se configurou ao longo do tempo. Eu mencionei lá no início que as ciências modernas nascem no século XVIII, tal como a gente conhece, as ciências humanas começam a se constituir e cada ciência dentro desses grandes eixos, que são as grandes ciências, também começa a fazer esse movimento de configuração particular, ou seja, identificação do seu objeto epistêmico, da sua metodologia, dos seus princípios básicos, e assim sucessivamente, do referencial teórico e tal. Então, aí eu começo a fazer essa ligação, você vê aí um círculo maior, ciência, e aí tem o Aristóteles, Platão, Thomas Kuhn, John Locke, e terminamos com o tópico 3, que eu pretendo fazer da seguinte maneira. E aí, essa é uma análise boa que eu não comecei ainda, né? Acho que ficar em aberto é até melhor para poder desenvolver, que é a questão do objeto epistêmico. Como é que, então, eu começaria falando sobre essa dispersão do Figueroa, essa proposta de conceito epistêmico na pedagogia, para depois falar, inclusive, como é que surgiram essas ciências, dar até exemplos, pensei em um ou dois exemplos, por exemplo, George Simmel, na sociologia, ele tem bons escritos sobre como nasce o objeto de pesquisa da ciência chamada sociologia. Então, de repente, ele poderia ser um dos exemplos, né, dessa procura, e poderíamos colocar outros, é claro, também. Isso é só uma pretensão, uma viagem aqui da minha cabeça, uma elucubração. Por outro lado, depois disso, terminar falando sobre Ferdinand Hoare, que esse já é um acordo com o senhor Silvio, que é o seguinte, é um pesquisador de Pernambuco, né, professor emérito, que propôs o seguinte, existem as ciências da educação e a ciência da educação. Essas duas concepções, elas estão presentes quando se fala da educação enquanto epistemologia. Então, seria uma forma da gente fechar o trabalho, colocando que há uma dispersão e, ao mesmo tempo, fechando com a ciência e a educação, elas estão intimamente ligadas justamente por conta dessa posição do Ferdinand Hoare, que depois a gente vai precisar desenvolver melhor, né? Já está fazendo as leituras, mas basicamente seria isso, tá? Bom, aí, ó, mais ou menos o exemplo do Ferdinand Hoare, só para vocês entenderem um pouquinho.
ciência da educação, ciências da educação e ciência da educação. Então, quando a gente fala de ciência no singular, a gente está falando de um objeto epistêmico que é próprio da educação. Qual seria? E aí a gente tem que propor algum. E depois, por fim, as ciências da educação. Como a educação, enquanto ciência, ela se relaciona com todas as outras ciências. E isso pode ser um característico, né? Um elemento característico daquilo que eu estou procurando, que é uma circunscrição. Então, talvez essa relação faça da educação uma ciência. Filosofia da educação, biologia da educação, antropologia da educação, história da educação e assim sucessivamente. Tá? Aqui, olha, gente, para terminar, estou terminando já, são o modo como eu coloquei e disponibilizei os capítulos, só para que a gente entenda assim de uma maneira um pouco mais objetiva. Então, o capítulo 3, Alejandro Ramírez, Fundamentos Filosóficos, Platão, a questão da reminiscência, dialética, Aristóteles, a lógica metafísica, aprendizagem enquanto conexão característica entre ciência e educação. Capítulo 4, começaria com a dispersão, como eu mencionei, o objeto epistêmico das ciências, uma demarcação, né? Exemplos de procura de um objeto epistêmico, o objeto epistêmico da educação, e aí o Fernand Hoare como a questão do objeto como centralidade da ciência, que é a educação. E é isso aí, gente. Terminei. Agora podem me xingar à vontade. Brincadeira. Obrigado, gente, pela oportunidade, viu? Eu sei que alguns vão ter que sair daqui a pouco, sempre tem algum compromisso, mas eu quero agradecer desde já e aos professores também. Nós é que agradecemos, Marcos. Foi muito boa a sua apresentação. Chiquinho, Beleza. deixa a apresentação aí. Bom, Marcos, muito obrigado por esse esforço, né? Isso é um grande esforço, né? E, em primeiro lugar, é um grande esforço. Segundo, de apresentar isso dentro do grupo, né? A gente sabe aí por experiência que é comum a gente ficar um pouco inibido, né? Então, a gente agradece aí toda essa sua disposição, né, e o esforço. Eu acho que agora, esse espaço que nós temos aí, as pessoas que tiverem interesse em fazer alguma colocação, alguma questão, eu acho que poderiam, de bate-pronto, né, se apresentar e fazer direto com você. Pode ser assim, pessoal? Eu acho que para facilitar aqui, né, o tempo é curto, né? A gente já passaria, né, as pessoas que quiserem fazer as suas considerações. Fiquem à vontade. Quem gostaria? Quem gostaria de começar? Marcos, bom, se ninguém fala. Eu posso fazer uma pergunta, professor? Ninguém fez? Claro, Diogo. Fiquei esperando. Senão eu ia fazer. Não, tem um monte de coisa aí no trabalho do Marcos, né? Você captar tudo, né? Enfim, a gente só pode fazer uma pergunta, há várias, mas depois a gente manda um zap, né? Mas o Marcos, eu não sei se isso vai acontecer, se há tempo hábil, né? Porque os prazos, enfim, né? Mas com certeza é uma pesquisa que você vai poder levar adiante aí, de repente num pós-doutorado, né? Aprofundando vários pontos, né? Porque é bem complexo o que você está fazendo, né? Mas é mais uma curiosidade mesmo, cara. Já que você trabalha basicamente aí, pelo que eu entendi, dentro do universo da escola, né? Considerando o espaço escolar, né? Como esse espaço da cientificidade da educação, se eu entendi errado, você me corrija, tá? De alguma forma, você percebe a possibilidade ou considera viável trazer alguma discussão aí, ainda que num tópico, de repente, né? Ou de repente dentro de um tópico que você já desenvolveu, essa questão envolvendo o novo ensino médio, principalmente em relação a esse esvaziamento, né? Das ciências humanas nessa grade, né? Porque quando você observa esse novo ensino médio, que, enfim, já estava dado que ia ser fracasso mesmo, né? Mas
você percebe essa possibilidade, ainda que seja, de repente, de fazer um parágrafo 2 discutindo essa questão, porque me chamou a atenção quando você traz a questão das ciências humanas, enfim, no seu trabalho, e essa é uma questão, hoje, bastante forte, né? Um debate muito grande, ocorrendo desde 2016, mas especialmente em 2023, em relação a essa dispersão, né? Que a gente pode dizer dentro de um currículo, porque o currículo, ele é poder, ele é campo, né? E esse currículo, ele acentuou muito, principalmente para as escolas públicas, né, uma segregação ainda maior. Essa que é a grande verdade, né? Então, há um esvaziamento muito grande das ciências humanas, não é? Que a gente sabe muito bem que impacta no senso crítico, né? Nessa possibilidade do indivíduo desenvolver uma reflexão científica sobre a própria realidade que o circunscreve, em paralelo, algumas disciplinas, mínimo, para dizer o mínimo, né? Vexatórias, né? Tipo, brigadeiro de chocolate, né? E aí vira aquela coisa de, você vai ser um empreendedor. Não, não é empreendedor, a pessoa é um sobrevivente, é um lascado, né? Então, começa a vender essas ilusões, né? E aí, o que é importante mesmo, esse desenvolvimento da ciência, como você está, né, apresentando aqui para nós, dentro desses paradigmas aí consolidados ao longo da história, que podem, evidentemente, ser transformados ao longo da própria história, eu percebo que isso vai ficando, assim, ainda mais precarizado, né? Nós já não tínhamos algo, assim, muito consistente, né? Mas ainda tínhamos. E me parece que com esse novo ensino médio que já está em curso, né? Em vários espaços públicos e privados, sendo mais grave para o público, né? Porque é evidente que esses espaços, eles levam a uma diminuição sensível, né, principalmente das ciências humanas, né, dentro dessa grade, né, formativa, né. Então, eu gostaria de saber de você se cabe, se não cabe, se é interessante, se não é, se você pretende fazer ou não, enfim, é mais uma curiosidade mesmo, né, porque me chamou a atenção dentre várias coisas que você colocou, né, na sua Puxa exposição. vida. Muito obrigado, viu, senhor Diogo? O cara não é fácil não, hein? Não sei se você vai fazer, cara. Não, Mas é satisfação, que você satisfação. também é da educação pública, né? Sim. Então você está vendo Não, isso de sim. perto, né? Eu tenho já uma formulação, na verdade, mas assim, como você mencionou, a gente não sabe se cabe nessa minha bolha assassina, né? Nesse meu bolo gigantesco aí, porque quando eu iniciei a pesquisa, nos moldes como eu estou apresentando, a ideia é fazer tópicos mesmo, tópicos que evidenciem uma cientificidade própria da educação, ainda que relacionada a outras cientificidades, como é o caso que eu mencionei agora do Hoare, né? O Hoare fala que, se a gente for ler as entrelinhas, a ideia do Hoare é que a relação da ciência e educação é a cientificidade da educação, né? Se a gente for analisar, só essa relação já constitui a cientificidade. Mas também no Hoare, a gente pode entrar nisso que você mencionou. O currículo aí, né, fica sendo, como você postou aí, né, postulou isso, o currículo se torna o objeto específico da educação a partir daquilo que você mencionou. Então, daí a gente poderia sim discutir a questão do novo ensino médio enquanto currículo. Mas aí também existem o meu receio aí, e aí não sei se os outros concordam ou não, é o que vai vir depois, são os desdobramentos. Porque não dá para falar do currículo só enquanto ciência, como se ele fosse, se ele não estivesse embebido também de política, né? A gente vai ter que falar de política, não tem jeito. A gente vai ter que falar também de uma proposta tecnológica ou tecnicista que está presente. Você mencionou a questão mercadológica do empreendedorismo, também teria que estar presente nisso. E aí a gente vai cair numa fala que eu tive lá no primeiro e segundo capítulo com o Japiaçu, de que a ciência ela não é apartidária. Ela sempre tem um partido, não vai ter jeito. E o currículo também,
Então, aquela velha pergunta, né? A quem serve o currículo que nós temos atualmente? Ele serve a alguém. Só que aí eu penso que eu estaria talvez incorrendo no mais do mesmo, sabe? Porque eu acho que tem muita gente aqui que já fala disso, né? Então eu não sei se a pertinência eu acho que é pertinente falar sobre isso, porque tem muita gente que fala, mas eu não sei se eu conseguiria dar conta de tudo isso e se isso casaria totalmente com aquilo que eu estou me propondo. Que a minha análise, ela é uma análise que, embora pareça complexa, mas é simples, eu não tenho pretensão de inventar a roda, né? Mas de falar o que na educação ou que da educação pode ser considerado como ciência. E eu acho que o currículo seria isso, seria uma forma também, seria um objeto de investigação da ciência da educação. Então, caracterizaria. Mas valeu, obrigadão. Obrigado, Marcos. Valeu. Parece que na fila aqui tem o João Francisco, né? À vontade, João. Puxa, parabéns pela apresentação. Muito, muito interessante mesmo. A abordagem, o conteúdo, a dinâmica também tá muito interessante. E como você estava comentando dos desdobramentos, eu queria perguntar para você o seguinte: quando você começou o trabalho e pensando no campo, né, e nessa contraposição entre Comte e Marx, por exemplo, entre o positivismo e o marxismo, você não pensou em, por exemplo, buscar alguma linha para a teoria da complexidade? Por qual razão? Porque especialmente quando eu vejo o terceiro capítulo, eu não li os seus textos, tá? Então, me perdoe se eu estiver fazendo algum comentário não pertinente, mas o terceiro capítulo, quando você fala de ciência da educação e ciências da educação, ele me traz uma linha que pode permear a teoria da complexidade, né? No todo formado pela somatória das partes. Eu queria ver se em algum momento você pensou ou algo em relação à teoria da complexidade nesse sentido. E, de novo, parabéns pela apresentação, tá muito interessante. Poxa vida, eu agradeço pelo elogio, agradeço aí pela consideração, pela pergunta também. Bom, na verdade, assim, realmente é notório que a complexidade faz parte do meu trabalho, né? Em todos os aspectos, inclusive, viu? É complexo até, né, para elaborar, para você pesquisar é difícil. Mas, enfim, mas falando assim do ponto de vista do nosso paradigma, é de fato como você mencionou. Quando a gente está na academia, a gente vê essa discussão justamente colocada nesse nicho, nesse horizonte dos paradigmas. E aí coloca-se um paradigma mais conservador, né, e assim vai, até chegar na complexidade. Eu imagino que o meu trabalho, sim, está muito mais próximo da complexidade, da teoria da complexidade, mas ainda eu me fiei ao ROR. E aí eu não consegui identificar no ROR essa pertença. Então, assim, eu sei que existe uma contribuição do ROR nesse sentido, que está muito próxima da complexidade, mas eu não saberia te dizer se ele assumiu essa postura ou se faz parte da fundamentação teórico-metodológica dele. Mas eu acho que é uma baita de uma luz, assim, né? Eu já tinha pensado alguma coisa, mas está me ajudando pra caramba. E agradeço, viu, pela luz aí. Obrigado. Marcos, você pode me fazer uma gentileza? Você coloca lá no tópico 1. No qual No tópico 1. não tem mais, Silvio, saiu daqui. Você Olha perdeu. lá, só tem esse, ó. Só tem esse, né? Vai lá. Eu gostei muito dessa sua ideia, dessa reprodutibilidade educacional. Tá? Ou seja, em primeiro lugar, parabéns aí pela sua apresentação.
embora você se sinta constrangido aí com a grandeza, o espectro que esse trabalho foi tomando aí, mas eu acho muito interessante, porque ele enfrenta um problema que é o problema aqui desse grupo de pesquisa mesmo, ou seja, definir o que é essa educação, definir o que é essa epistemologia, né? Então, assim, eu fico muito contente aí com o seu trabalho, né? Ou seja, é um trabalho que busca enfrentar essa discussão, que é uma discussão para lá de indigesta. Eu acho que já fica bem claro isso, mas que precisa ser feito, porque muitas vezes aquilo que a gente discutindo lá com o texto do professor Ramírez, né, do Alejandro Ramírez, ficava muito claro, né? Ou seja, a gente quer esse aspecto de universalidade, mas ao mesmo tempo não quer, né? Aquilo que o João Clemente acabou de colocar, ou seja, essa questão da complexidade. Então, fica uma coisa escorregadia. Mas de tudo que você falou aqui e do que você escreve e tal, me interessei muito essa questão dessa reprodutibilidade educacional. De onde que você tirou isso? Vocês perceberam o tom, né? Da onde você tirou isso? Então, na verdade, assim, eu quis chamar de reprodutibilidade, como eu mencionei, Silvio, porque, teoricamente, o que foi esse primeiro e segundo capítulo, né, que constitui o tópico 1? Ele foi justamente essa primeira observação que eu fiz, procurando aspectos da educação que sejam científicos. E uma das coisas, é notório, até chega a ser redundante dizer que os nossos seminários, simpósios, os nossos grupos de pesquisa são científicos, né? Chega a ser redundante. Mas, como eu mencionei lá no início, existe uma desconfiança em relação ao fazer científico das ciências humanas, da educação propriamente dita, da educação, quando eu falo, educação não é só educação básica, mas da educação do ponto de vista acadêmico, pós-graduação e tudo mais. Então, existe uma desconfiança. Então, esse era o meu motivo. E aí eu comecei a pesquisar essas nuances que poderiam caracterizar a educação enquanto ciência. Então, seria redundante quando eu olhei para um simpósio, por exemplo, o encontro em que a Franco discute sobre a questão da existência ou não de paradigmas, né? Que é um texto bastante trabalhado na academia e tudo mais. Mas o que eu quis fazer? Vamos trazer essa discussão e vamos analisar simplesmente. E ao analisar, com que eu me deparei? Eu me deparei com aspectos do campo do Bourdieu. Duas esferas tentando uma incriminar a outra e ao mesmo tempo vencer a outra para ser hegemônico e dominar um nicho que é específico de uma determinada ciência. Uhum. Bom, isso é a prática que nós temos dentro da academia. Mas de onde vem isso? Isso vem de uma querela que já existia em algum momento, e aí eu comecei a pesquisar, e aí eu fiz esse movimento de retroativo, né? De pesquisar, então, qual é o problema entre marxistas e positivistas? Ah, tá. Então existe um problema lá entre eles. Então existe também um problema aqui entre nós, marxismo e positivismo. Até uma das coisas que talvez o pessoal não concorde muito, que até você me falou, ó, não põe isso aí que o pessoal não vai concordar. Mas, né, que é o seguinte, existem mais coisas em comum entre positivistas e materialistas do que pressupõe a nossa vã filosofia, parafraseando aqui o Pascal, né? Então, essas brigas que a gente tem hoje, tantos séculos depois, ou seja, uma reprodutibilidade para dizer que é científico, então a gente está reproduzindo uma briga que já nem existe, na verdade. Exato. Entende, Silvio? Então, por isso eu chamei de reprodutibilidade, porque talvez, aí a gente não vai entrar no mérito. Está atrasado? Está atrasado. Quando começou as polarizações no Brasil, o Karnal saiu com uma frase que eu gostei bastante. Ele fala assim, ó,
começou a polarização no Brasil. Legal, a gente está atrasado uns 30 anos aí, mais ou menos, porque a polarização acabou lá em 90. Mais ou menos, assim, brincando, né? Ele estava brincando, a gente está falando assim, né, à toa, só para elucidar. Mas eu quero dizer o que com isso? Que existe uma reprodução de uma discussão que era científica, sim, talvez datada, mas existe essa discussão. Então a educação faz isso. E para ela isso é científico, isso faz dela científico, porque está tentando lançar luzes sobre aspectos da ciência notadamente reconhecida. E é por isso que eu chamei de reprodutibilidade. Porque se você me permite, Marcos, Sim. assim, eu acho que de tudo que você está colocando aqui no seu trabalho, sem demérito ou qualquer outra coisa, eu gostei muito dessa sua observação sobre a reprodutibilidade educacional. Tá? Eu acho que assim, é um ponto muito interessante. Muito interessante. É um ponto a ser explorado bastante, se você me permite aqui uma observação. Porque eu ainda tenho que pensar melhor no que você disse, tá? Mas, de qualquer forma... Aí é que vem o medo, né? Aí que mora o perigo, já diz a música. Mas, de qualquer forma, é muito interessante, porque ela, como é que eu vou falar? Ela dá conta de um problema que muitas vezes não fica claro quando a gente está fazendo a discussão sobre a educação, entendeu? É por isso que eu te perguntei de onde que você tirou isso, né? Ou seja, é você que criou isso. Foi. Parabéns, gostei. Gostei muito. Obrigado, Silvio. Gostei muito. Eu gostei muito por conta disso. Talvez seja um conceito que consiga resolver uma grande parte desse buraco que você tem quando a gente faz essa discussão sobre a educação. Tá? Me lembrou um pouco assim a questão da tradição da Hannah Arendt, entendeu? Ou seja, ele resgata isso. Só que toda vez que a gente usa o termo tradição, a coisa fica meio... É sempre visto de uma forma muito pejorativa, né? Muito, demais pejorativo. Né? Eu não tenho nada contra a tradição, pelo contrário, eu acredito muito mais na tradição do que na invenção, né? Porque a tradição existe por algumas razões, e uma delas é porque simplesmente funciona. Né? Então, num certo sentido, a sua reprodutibilidade educacional também funciona. Mas eu gostei, viu? Eu gostei muito dessa ideia. Gostei muito do que você fez aí com os tópicos. Também o Schopenhauer te fez bem. O Schopenhauer te deu. Eu já ganhei um óculos, eu tô endoidecendo, Silvio, se eu não conseguir, eu já prorroguei. Se eu não chegar no final desse negócio, eu não sei o que vai ser, hein? Não, chega. Não, olha, eu estou muito contente aqui com você, com o que você fez aqui, viu? Mas muito contente mesmo. Ser perseguido, exato. Mas eu concordo aqui com a Raquel completamente, né? Viu, Silvio? Oi, pois não, Chico. Se você me der licença, a professora Ah. Raquel não está conseguindo, então ela escreveu, então eu vou ler. Pode ser? Pode. Pode. Sim, Tiago, só antes do Chiquinho responder, sim, ele já qualificou. Já qualificou e agora está aí na reta final, né? E aí, nessa reta final, está tomando pancada. Pode falar, Francisco. Colocações da professora Raquel, que está impossibilitada de falar, mas ela quer se dirigir ao Marcos. Boa noite, não posso abrir o microfone, nem câmera onde estou. Gostaria de perguntar ao colega, parabenizando anteriormente pela coragem do tema, de que educação pretende estudar? Nos meus 35 anos de atuação, perpassam desde a educação infantil até a pós-graduação como profissional e assessora. Temo que não dá
para estudá-las como um todo, mesmo porque educação temos social, familiar, escolar. Depois ela fez um complemento embaixo. Talvez se um fio condutor pudesse ser perseguido, seria uma coisa incrível, mas um estudo que não imagino o tempo. Colocações da Raquel Gianola, Marcos. Muito obrigado, Raquel. Você tem toda a razão, essa é uma questão que me persegue ao longo de todo o trabalho e me fez, assim, ter várias elaborações para poder responder a essa pergunta, que eu sei que é muito pertinente e, ao mesmo tempo, desafiadora. Na verdade, a educação que eu estou tratando é a educação científica, é a educação da ciência, né? Então, eu não tenho a pretensão de trabalhar aspectos práticos no sentido de sala de aula, nem da acadêmica, nem da básica, nem da educação familiar, ou formal ou não formal, enfim, a ideia não é essa, a ideia é trabalhar a ciência da educação, ou a epistemologia da educação. E é a melhor resposta que eu tenho por enquanto, tá bom, Raquel? Talvez não seja suficiente, até reconheço isso, mas é a resposta que eu mais consigo te dar agora. Melhor consigo te dar agora. Raquel, satisfeita ou você gostaria de fazer ainda por escrito alguma colocação? Mas tem razão, Raquel. A questão do ensino médio seria justamente um movimento legal, né, que o Diogo propôs, de um esforço muito legítimo de traduzir, né, essa cientificidade da educação a partir daquilo que a gente mais estuda, que é geralmente a sala de aula. Então, quando a gente fala de sala de aula, é justamente o currículo que talvez seja o grande objeto. Mas eu temo também que, pensando depois, né, que até falando para o Diogo isso também, eu temo também que alguns ressentidos, né, possam causar alguma coisa em relação ao aluno, né? Mas o objeto não é o conhecimento do aluno e tal. Então, eu não sei qual seria de fato essa proposta, e eu preciso realmente amadurecê-la, mas eu gostei muito da sugestão do Diogo e da sua também, e eu acho que tem que ter uma resposta assim nesse sentido. Marcos, se me permite, vou cortar rapidinho, mas Por favor. eu acho que até complementando o que a Raquel coloca, não sei, quem conhece melhor a pesquisa é o pesquisador, né? É quem está ali, não, né, ralando. Mas aqui pensando, cara, talvez, ouvindo até a tua última fala, né, que é a epistemologia da educação, a cientificidade da educação, talvez você já tenha dado, né, a resposta, pelo menos o que eu estou interpretando aqui, desse fio condutor que a Raquel mencionou. Talvez seja exatamente a palavra processo de aprendizagem, ou aprendizagem. Talvez ali você já encontre esse fio condutor e aí você consiga fazer toda essa engrenagem. Não sei, você que está escrevendo, você que está pesquisando. Verdade. Mas talvez a palavra-chave seja justamente essa, cara, aprendizagem. Sim, E aí eu você concordo. consegue fazer ali o movimento que você precisa, né? E aí todos os outros elementos, cara, você já tem aí uma possibilidade de pós-doutorado aí, né? Então o resto você resolve no pós-doutorado, resolve primeiro o doutorado. Pois é, Mas com as bolsas, né? Com as bolsas mas eu novas acho dá até para pensar, né? talvez com o que a Raquel colocou, que é bem pertinente, né? Talvez em cima dessa questão de aprendizagem, aí você consiga, inclusive, explorar outros horizontes, né? Sim. Como foi falado aqui, não lembro agora o nome do colega, das teorias da complexidade, aí você possa pegar também um pouco das discussões que está se tendo hoje a partir do movimento de pós-colonialidade, descolonização, né? Enfim, aí não quer dizer que você precisa fazer isso agora, mas talvez o centro seja aprendizagem mesmo. Acho que isso pode te ajudar, não sei, você que está pesquisando. E assim, tem uma coisa que é bom a gente mencionar, que assim, eu já entendi que o meu trabalho, ele fala sobre a questão do conhecimento. Como é que se dá o conhecimento? É epistemológico. E aí eu estou tentando colocar nisso tudo ciência e educação. Como é que elas são esferas, né? Ciência e educação, então poderíamos colocar aqui a filosofia, né? São áreas do conhecimento, né? São
caminhos que conduzem ao conhecimento. Ao longo da história foi isso que a gente convencionou, né? Então, o que é a filosofia? Tem a ver com conhecimento. O que é a ciência? Tem a ver com conhecimento. O que é a educação? Tem a ver com conhecimento. Então, eu fui para essa seara, por isso que é difícil, né? O que o Silvio mencionou, né? É algo assim um pouco que exige da gente, vai numa questão muito delicada, até básica, né? Que parece até redundante, eu diria. Parece que está chovendo no molhado. Mas a impressão que eu tenho é que a gente precisa resgatar isso, de alguma maneira. Por isso o Silvio mencionou a questão da tradição na Hannah Arendt, porque a tradição na Hannah Arendt é o amor pelo mundo, né? Ou seja, a conservação daquilo que se tem. Então, é mais ou menos nesse sentido. Como é que a gente resgata o que a educação leva ao conhecimento? É basicamente isso. E aí o currículo faria esse papel, seria ótimo, né? A aprendizagem é o mecanismo, mas o que se vai aprender? O currículo, né? Então, é muito legal isso. Você sabe que você estava falando aqui, Marcos, eu também, algumas palavras aqui me impactaram, né? Uma delas é a questão da reprodutividade. Eu acho que a palavra, para mim, a palavra mais forte de tudo que você trouxe até aqui é conhecimento. E aqui, a gente, para quem, né, está na escola como a gente, nos variáveis níveis, né? É muito interessante porque tem um desafio aqui, porque existe uma forma que o conhecimento é tratado no ambiente acadêmico, por exemplo, né? Que é a questão inicial que a Raquel estava trazendo, né? E dentro disso, essa reprodutividade, ela é desafiadora, porque se você, por exemplo, tem uma determinada concepção do que é o conhecimento, existe vamos dizer assim, uma tendência de você levar para o ambiente da formação, o ambiente escolar, né, seja da escola fundamental, da escola média ou da escola superior, você vai querer concretizar, né, a partir de uma determinada concepção de conhecimento, né? Então, eu acho que de tudo que você falou aqui, e também olhando aqui aquilo que foi falado pela Raquel, a gente, né, que nem no meu caso, né, 30 anos aí, 32 anos, né, em variados ambientes de formação escolar, educação escolar, educação não escolar, né, pós-graduação, me parece que essa questão da reprodutividade, ela é um desafio, porque o que normalmente a gente faz, né? O que normalmente a gente faz? A partir da concepção de ciência que a gente tem, via de regra, nós vamos para a sala de aula, não importa em qual nível, a tendência é a gente querer aplicar a partir dessa visão inicial. Por isso que, às vezes, tem tantos embates, né? Assim, eu já participei de algumas bancas, obviamente, né, pela minha história, mas quando você pega assim, concepções que se apresentam como muito diferentes e assim, muito conflitivas, é muito interessante, né, o resultado da pesquisa, né, dando o exemplo, só como mero exemplo, né? Você falou aí do professor Saviani, a gente vê claramente que há um grupo, né, em torno, né, do Saviani, que eles buscam uma alternativa, né, para que essa concepção geral de conhecimento que eles têm se transforme em práticas. Agora, a questão é saber como que isso é feito, como que isso pode ser feito e qual o resultado disso, né?
qual o resultado disso nas salas de aula. Falei desse caso porque você citou o Saviani, né? Eu já li algumas pesquisas e tal. Mas se a gente fosse pegar de uma linha absolutamente diferente até a oposta, a gente vai ver que o desafio ele continua o mesmo, né? Então, essa questão da reprodutividade que você coloca é muito interessante, porque eu considero a palavra central, até aqui, a palavra conhecimento, né? Que um lugar importante, onde ele é trabalhado, são os espaços de formação, quer com criança, quer com jovem, quer com adulto, quer na graduação, quer no mestrado, quer no doutorado, no pós-doutorado, né? Não sei se eu falei muita bobagem. Olha, para mim foi ótimo, Chiquinho. É isso mesmo. Tem toda a ideia é justamente essa, né? Tudo que você mencionou é basicamente aquilo que eu mencionei do Bourdieu no conceito de campo. E não quero ser um cara que, nossa, entende muito Bourdieu. Não entendo tanto assim. Eu gosto, mas não, né? Mas a ideia, qual que é? A ideia existe um embate, mas que gira em torno justamente de um único modelo. Como diria o Silvio, né? O núcleo duro é o mesmo. Então, hora você está num, hora você está no outro. Um faz um esforço maior, junta grupo, defende a ideia, tenta pôr em prática, consegue pôr em prática. O outro faz a mesma coisa, não consegue. Você tem um período de tempo, eles ficam hegemônicos, como o pessoal gosta de falar. E aí fica, mas se não for esse modelo, qual que é? É o outro. E se não for esse? É um desdobrado daquele que está um pouco melhor do que o que estava. Entende? E aí, quando você olha para a história do ocidentalismo, a gente acaba meio que convencido disso também, né? Não que eu queira aqui transmitir uma verdade absoluta, não é isso. Mas a ideia é essa, né? É mostrar que falar de conhecimento pode conter outras perspectivas. E aí entra aquilo que, acho que foi o João que falou, né? Da complexidade. E que é esse movimento de entender que não é uma única coisa. E as outras coisas é que não tem vez, né? Não tem uma janela de oportunidade. João Francisco, você gostaria de falar? Você fez uma... Você escreveu aqui, gostaria de falar? Até posso, eu escrevi para não ficar chato só a minha voz, porque ainda por cima estou meio rouco aqui. Mas até nessa linha de pesquisa, talvez como desdobramento, e eu acho uma perspectiva muito atual e importante para o momento do nosso país, talvez mencionar questões relacionadas aos epistemicídios que a gente observa. E aí eu dei um exemplo, mas a gente pode, por exemplo, lançar luz sobre a cosmovisão indígena, que tem uma filosofia muito rica e que é muito pouco discutida, né? Como é que ela se encaixaria? Talvez não nesse trabalho, porque ele já tem uma proposta clara, mas como uma sugestão de um desdobramento ou de uma nova pesquisa. Eu até sugeri o Cacau Erá, que ele se debruça bastante sobre a filosofia tupi-guarani. Eu entendo que essas linhas esses percursos, eles trariam uma visibilidade muito grande para um trabalho que merece, pelo tema que está sendo discutido, que é bastante atual, né? A gente está olhando uma contraposição entre positivismo e marxismo, que é atual, apesar aí de já terem sido mencionados aí os 30 anos de atraso, que é uma visão interessante, né? Puxa, como é que nós estamos no mundo? Traz uma atratividade também interessante, fica como sugestão. Tem as africanidades que sofrem também as mesmas questões de epistemicídio que a gente pode observar. Enfim, eu acho uma linha importante para a atratividade de um tema que é pouco discutido.
Poxa, João, eu fico, falar assim, com uma certa particularidade, até de intimidade, eu fico muito contente, de verdade. Lembrei aqui do Diogo, né? O Diogo está fazendo uma pesquisa nesse prisma, né, Diogo? Mas eu fico muito feliz dessa associação, porque uma das coisas com que eu me vi, assim, talvez questionado até mesmo, né, particularmente falando, é justamente isso, né? Qual vai ser a serventia disso, né? A quem serve esse trabalho, essa pesquisa? A ideia é justamente desembocar nisso tudo, porque debater a decolonialidade e toda essa gama que a gente está tentando discutir na vida epistêmica, vamos colocar assim, é um desafio. E a gente já está indo direto para os efeitos, né? E eu percebi que eu tinha que propor alguma coisa que pudesse ajudar, minimamente que seja, mas ajudar nas causas. E aí, e às vezes essa causa, na hora de tratar a causa, você não consegue deixar tão claro, como você falou, a falta de visibilidade para essas questões, né? Porque não cabe no trabalho, porque várias coisas, né? Não tem o tempo específico, né, que precisa e tudo mais, mas são coisas que são gatilhos, né? Eu diria, que fazem com que depois a gente possa pesquisar outras coisas. Então, eu fico feliz de você mencionar dessa forma, porque eu tenho a impressão de que o trabalho pode servir para alguma coisa, sabe? Isso é muito legal. Obrigado, cara, da ajuda aí. Bom, pessoal, chegamos já a 19 horas e 6 minutos. Silvio, acho que a gente poderia... Poderia, mas só deixa eu dar duas palavras aqui. Primeiro, Marcos, parabéns. Exatamente. Tem muita serventia, tá? Porque trabalhos teóricos, eles são bem difíceis de serem feitos. Tá? Então, assim, quando eu falo isso, não é nem para te encher a bola e nem para desmerecer outros trabalhos. Não é, cada trabalho tem uma forma de ser feito, tal. Então, assim, tem todas as virtudes, todos os trabalhos têm. Tá? Mas os trabalhos teóricos, eles levam muito a essa sensação que você está tendo. Para que serve tudo isso aqui? Né? Então, assim, se te serve de consolo, eu te recomendo ler o último livro do Tratado da Natureza Humana do Hume, o o livro 1, tá, que é da epistemologia, o último capítulo desse livro, onde ele fala que ele se sente um monstro, né, cara? Você falando, eu estava lembrando do Hume, né? Quer dizer, está se sentindo um monstro, né? Abandonado em rochedos, no mar, contra os rochedos. Até uma coisa bem poética, assim, é bonito. Poética não, mas é bonito. Tá? Então, assim, parabéns. Eu sempre acho um desafio muito bom. E a ciência só avança também quando a gente faz esse tipo de desafios. Tá? Então, nossa, você não sabe como eu vou hoje descansar muito contente aqui com o seu trabalho. Muito contente mesmo. Tá? Ou seja, eu sempre soube aí da sua total capacidade, isso aí não há surpresa alguma, né? Mas a gente fica muito feliz, eu particularmente fico muito feliz quando a gente vê alguma coisa que de fato é diferente. E você tem coisas aqui diferentes, entendeu? Porque a maioria dos trabalhos hoje são muito interessantes, mas não tem coisas assim, você fala assim, isso aqui, você, como dizia o meu orientador de mestrado, encontrou o seu Cirineu de Abadia. Tá? É um problema que vai te gerar problemas para o resto da vida, né? Filhotes, né? Então, se você encontrou algo aí, tá? Essa coisa da reprodutibilidade educacional, várias das questões que você tratou aqui, eu acho que você tem bastante coisa, tá? Então, parabéns, Marcos. E continue nesse caminho, tá? Não pare. Você só vai ter que trocar o óculos um pouco mais para frente, mas porque aumenta o grau. Tá bom, tá bom. João Clemente, gostei muito da sua ideia.
tá? De a gente fazer até como desdobramento aqui, até pensando depois até no Diogo, talvez apresentar, porque o Diogo trabalha um pouco com essa questão, notadamente com as questões relacionadas ao pensamento indígena, então depois eu vou conversar, e o Francisco vamos conversar com o Diogo, aí já peguei o Diogo de bate-pronto, aquele, opa, tem bobeira, né? Nessas horas tem que fechar a câmera. Pois aí, é, 19h10, devia ter saído já. Devia ter saído, né? Vacilei. Vacilou. Mas é uma ideia interessante, até mesmo para a gente caminhar para outras searas, né? Outros caminhos, né? Porque a ideia desse grupo de estudo aqui, grupo de pesquisa, é exatamente fazer essas discussões de epistemologia e educação, né? E ela não é somente numa tradição, né? Ela tem outras tradições. Gostando, não gostando, concordando, não concordando. Isso é outra discussão. Como eu sempre falo, quem é meu aluno sabe disso, eu sempre falo assim, isso é outro problema, se você gosta, não gosta, você concorda, não concorda, ema, cada um com seus problemas. Mas a gente tem que enfrentar esse problema, né? Então, gostei muito, agradeço a sua sugestão, João Clemente, a gente vai conversar aqui, eu e Francisco, depois, e a gente pensa aí, até talvez o Diogo apresentar no mês que vem, vamos ver, vamos conversar, vamos pensar. E fiquei muito contente hoje, cara, com esse retornar do nosso grupo. Chico, encerre. Não, só então. Marcos quer falar primeiro, peraí, deixa o Marcos. Chico, só agradecer, eu queria agradecer ao professor Silvio, agradecer você também, todo mundo que contribuiu, né? E desejar para a Adriana aí uma boa defesa amanhã, que seja assim, um momento de muita felicidade, porque viu? Pasme, um momento de felicidade, tá bom? Muito obrigado, gente, por essa oportunidade, tá bom? Até a próxima. Então, parabéns para a Adriana, sabia que era defender amanhã, vai dar tudo certo, e aí o Silvio vai falar para ela beber, né, que é tradição, né? Ele fala para beber, que é para comemorar, entendeu? Então, eu já falei para ela, aí bebe bastante, antes, inclusive. Beleza, então, Adriano, não esquece de encher a geladeira. Obrigada, pessoal. Abração aí. Parabéns aí de novo, Marcos, pela apresentação. Coloquei no chat lá. Obrigadão. Marcos, então, em nome do GEP, em nome de todos e de todas, né? A gente agradece a sua disponibilidade, né? É interessante, né? Essa partilha, essa troca, mesmo porque também a gente vai se conhecendo, né? E conhecendo, vamos dizer assim, aquilo que individualmente, né, as pessoas estão envolvidas. Então, é um momento de partilha, né, de uma forma mais aprofundada. Então, a gente te agradece, viu, Marcos, pela disponibilidade. E como o Silvio já hoje facilitou meu trabalho, né, eu só vou combinar depois como é que eu vou fazer vamos dizer assim, a minha conversa com o Diogo, mas já ficou um pouco mais fácil, né, na medida que o Silvio já fez uma primeira abordagem, porque com o Marcos eu fui direto. Então, muito legal, né, esse retorno do grupo, né, em 2023, né, e que nós tenhamos essa disponibilidade que a gente teve o ano passado, né, com as reuniões mensais, o simpósio no final do ano. Agora está chegando aí o prazo final para entrega dos artigos, né? E dos artigos teremos, então, a publicação. Então, é muito bom que, naturalmente, o grupo ele tá caminhando exatamente em função dessa riqueza de olhares, de lugares, né? Onde a gente está, e que a gente se encontra aqui com essa possibilidade de partilhar e construir junto. Então, em nome do Silvio, muito obrigado, né? E vamos agora aqui começar a nos organizar para o encontro de março. Valeu, pessoal! Valeu!
Valeu, gente. Uma ótima noite. Muitíssimo obrigado. Adriana, amanhã a gente se vê. Conversamos cedo? Por favor. Então, tá bom, a gente conversa antes da defesa. Obrigadão. Abraço, pessoal. Tchau. Tchau, gente. Abraço, gente. Ótima noite. Marcos, mais uma vez, parabéns. Obrigado, gente. Chiquinho, você falou em nome do Silvio, eu achei que você ia fazer em nome do pai, do filho.